Bem, vamos começar agora a palestra do professor Dr. Bruno Salama, que recebemos com muito prazer no dia de hoje, para dar continuidade aos nossos trabalhos. O professor Bruno Salama é doutor e mestre em Direito pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, professor associado da Fundação Getúlio Vargas de Direito de São Paulo, diretor do Núcleo de Direito, Economia e Governança da mesma instituição, conselheiro titular do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Vai falar hoje sobre teoria da empresa. E, sem mais delongas, já vou passar a palavra ao Bruno Salama. Obrigada. Funciona? Sim. Bem, boa tarde a todos. Gostaria de manifestar a minha gratidão pelo convite por estar aqui a falar para a elite do nosso serviço público, que são os nossos tribunais federais. Manifestar, portanto, minha alegria em estar aqui, agradecer a introdução feita pela desembargadora Cláudia Cristófani, apesar de não estar aqui, expressar o meu agradecimento ao convite que me foi feito pelo professor Egon Moreira. O tema que me pedem que eu lhes apresente hoje é a teoria econômica da empresa. E eu vou introduzir a minha fala contando um pouco da primeira vez que eu estive aqui em Porto Alegre para falar de análise econômica do direito. Isso foi em 2007, portanto, há 8 anos atrás, numa época em que eu havia acabado de concluir o meu doutorado e voltava ao Brasil, então, e eu havia estudado sob a orientação de um conhecido, enfim, economista e professor em faculdade de Direito, que é nos Estados Unidos um dos primeiros, um dos pioneiros na análise econômica do direito e tal. E aí, quando eu fui para lá, foi um pouco por acidente que eu comecei a estudar essa coisa toda. Quando eu voltei ao Brasil, eu tinha a certeza absoluta de que tudo que eu fosse fazer, que envolvesse análise econômica do direito, seria tratado como completamente irrelevante. E eu me lembro que em 2007 foi organizado justamente pelo professor Luciano, e foi a primeira vez que eu encontrei a desembargadora Cláudia, inclusive, uma conferência de análise econômica do direito, e aquilo já me parecia muito curioso. Eu falei, bom, vou lá, vou falar alguma coisa, né, dar a minha contribuição. Mas o que aconteceu nos últimos 8 anos foi, para mim, muito surpreendente, no sentido de que o tipo de trabalho que se pode obter com, vamos dizer, na fronteira entre economia e direito, acabou tendo no Brasil boa recepção, né? O que, numa primeira leitura, para mim, indica uma característica positiva de nós brasileiros, porque eu acho que, com todos os nossos defeitos, enquanto povo, pelo menos, nós somos um povo razoavelmente cabeça aberta para muitas coisas. Mas, com o tempo, eu comecei a achar que há outros motivos pelos quais, para além de alguma característica cultural ou geográfica, né, que pudesse fazer com que a análise econômica tivesse no Brasil uma recepção bastante interessada, bastante curiosa. E, portanto, eu vou tomar a liberdade hoje de combinar 2 coisas sobre as quais eu já escrevi. A primeira, eu vou apresentar a vocês ideias gerais sobre a teoria econômica da empresa. E, em seguida, mas com toda certeza sem me exceder no meu tempo, muito embora seja para lá de recomendável que eu anote aqui o horário, mas sem me exceder no meu tempo, eu vou contar a minha opinião sobre por que é que eu acho que nós aqui no direito
de repente tenhamos tido mais interesse pelo pensar econômico. E a pista que eu lhes dou é a seguinte: não me parece que tenha sido por uma ideia fora do lugar, uma colonização intelectual ou construções mirabolantes de professores malucos, de advogados, enfim, oportunistas, ou do que quer que seja. Eu acho que há circunstâncias de natureza ideológica, política e mesmo na nossa teoria jurídica que são conducentes a que nós tenhamos, nós do mundo do direito, maior, talvez a palavra seja interesse ou curiosidade pelo contributo que a análise econômica pode nos dar. Então vamos começar pela teoria econômica da empresa. A teoria econômica da empresa começa com uma pergunta trivial. A pergunta trivial é a seguinte: por que existem as empresas? Porque não é absolutamente intuitivo que elas devam existir. Porque nós sabemos, é uma pergunta de economista, não é? O economista parte do pressuposto que nos mercados há especialização. Então as coisas podem ser adquiridas em mercados, especialmente, né, nós sabemos que há, desde os romanos, né, coisas extra-comércio, tem coisas que não se vendem. Né? Mas as coisas das quais as empresas precisam, mão de obra, serviços de RH, de contabilidade, de engenharia, de advocacia, de limpeza, etc., 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 são todas coisas que se pode obter em mercados. Né? Então a pergunta é: por que existem as empresas se tudo que as empresas precisam pode ser obtido em mercados? Porque a intuição dos economistas é que nos mercados há justamente especialização. E as pessoas passam a se dedicar a determinada coisa que elas fazem melhor do que aquelas demais que elas não se especializam. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui em Porto Alegre, o meu filho de 4 anos, há uma babá cuidando dele hoje à tarde. Que eu, portanto, pago a ela. Não é? Eu poderia estar cuidando do meu filho. Aliás, eu acredito que eu cuido dele melhor do que ela. Não é? Mas eu prefiro estar aqui e pago para que alguém esteja no meu lugar. E assim funciona com tudo. Né? Os senhores se especializam em prestar o serviço de a prestação jurisdicional, né? E assim por diante. Né? Ora, então, se as coisas podem ser adquiridas em mercado, por que organizar a produção dentro de uma estrutura hierárquica, que é o contrário do mercado? Não é? Na empresa, eu não compro o serviço do RH a cada vez que ele prepara sei lá, o organograma da minha empresa, ou a próxima organização da festa de fim de ano. Não, eu faço com ele eu tenho com ele um acordo de longo prazo, de duração indefinida, aliás, não é? Que é um contrato de trabalho, mas dentro de uma hierarquia. Mas por que não contratar com um prestador de serviço de RH cada vez que eu deseje, enfim, realizar, sei lá, o meu churrasco de fim de ano, ou seja lá o que for. Não é? E a resposta que um inglês chamado Ronald Coase deu num texto muito conhecido, datado de 1937, é a seguinte: há custos de ir a mercado. O motivo pelo qual eu organizo dentro da hierarquia determinadas relações é porque fazê-lo no mercado é custoso. Os modelinhos dos economistas de antes, enfim, não precisamos entrar em grandes detalhes, mas eles pressupunham que as coisas são trocadas em mercado sem nenhuma fricção. Não há, portanto, contratos, não há oportunismo, não é? Não há o problema de se ter que provar
que a obrigação foi cumprida ou descumprida, os economistas, portanto, dentre outras coisas, né, imaginavam um mundo sem direito, ou com o direito completamente irrelevante. Né? E, no entanto, esse inglês, o tal do Ronald Coase, diz o seguinte: não, as empresas existem porque ir a mercado é custoso. Como assim ir a mercado é custoso? É custoso porque se cada vez que eu precisar, enfim, de um serviço, digamos, de limpeza, né, se cada vez for necessário celebrar um novo contrato, então eu preciso cada vez procurar alguém, depois eu preciso monitorar aquela relação contratual específica. Se houver descumprimento do contrato, eu preciso processá-lo, preciso provar em juízo que houve descumprimento. Não é? E a outra parte, inclusive, também pode preferir se empregar para não ter que, a cada vez que vá prestar um serviço, não é, ter que procurar um possível contratante. Não é? Então, há custos de ir a mercado. Bom, se há custos de ir a mercado, então eu trago determinadas relações para dentro da hierarquia. Contratar é intrinsecamente custoso. Não é? Tudo bem, então isso explica por que existem as empresas, mas aí tem o outro lado da pergunta, que é o seguinte: se ir a mercado e contratar é custoso, se implica, portanto, realizar uma contratação implica em procura, em monitoramento, em prova, em eventual condenação, assim por diante. Não é? Se ir a mercado é custoso, por que não trazer tudo para dentro da hierarquia? E por que, portanto, não se abolir o mercado? Não é? Já que o mercado é custoso. E a resposta que esse cara dá é a seguinte, ele diz, ora, é o seguinte, há custos de ir a mercado, mas há custos dentro das organizações também. Da mesma forma que eu preciso estruturar as relações de cooperação em mercado, e é custoso fazer isso, porque há custos de procura, de monitoramento e assim por diante, dentro das organizações acontece a mesma coisa. E o termo que ele cria para se lidar com esse problema das fricções na coordenação humana, seja na coordenação em mercados, seja na coordenação dentro das organizações, o nome que se dá a isso depois é custos de transação. E, evidentemente, a palavra transação para nós é uma palavra complicada. Não é? Transação, nós conhecemos o conceito de transação do Código Civil, é uma outra coisa. A tradução transação tem a ver com transaction, não é? Que é o negócio, é o custo de negócio. Não é? Mas há então o custo do negócio em mercado e o custo na organização. Por que existem os custos em mercado e os custos na organização? Bom, em primeiro lugar, porque as coisas do mundo são muito incertas. Não é? Eu não consigo, desde logo, estabelecer contratualmente todo o detalhe da minha relação, seja dentro da hierarquia, seja nos mercados. Depois, há um segundo problema, que é o problema do oportunismo. As pessoas são oportunistas. Não é? E o problema do oportunismo é, portanto, a chave para se entender por que é relevante uma teoria econômica da firma ou da empresa. Porque na empresa, a coordenação humana está sujeita ao oportunismo. Então eu vou ilustrar isso com os três grandes problemas de agência que existem na empresa. O professor Luciano falou de teoria da agência, aparentemente isso já foi mencionado aqui. O que é um problema de agência? Esse é um conceito econômico, o problema de agência. O problema de agência surge sempre que alguém precisa fazer algo por mim. Por exemplo, existe problema de agência na relação entre eleitor e eleito. Não é? Eu espero do meu eleito determinadas coisas e ele pode fazer aquilo que eu imagino que ele vai fazer ou ele pode fazer coisas diferentes. Não é?
Há problema de agência nas relações contratuais. Não é? Eu contrato o teatrinho que vai fazer a festinha de aniversário do meu filho, certo? Bom, o cara pode vir, ele pode fazer um mau show, ele pode se atrasar, ele pode... Enfim, não é? Eu estou falando do meu filho porque hoje é aniversário dele, não é? Então estou com esse negócio na cabeça. Mas dentro das empresas existe o problema de agência também. E a explicação econômica para a existência do direito societário é esta. Há problema de agência na empresa. E esse problema de agência surge, portanto, por conta do oportunismo humano. Só um detalhe, o oportunismo humano é um velho conhecido nosso do direito. Todo o Código Civil, ou boa parte dele, não é, pode ser interpretado como a criação de regras profiláticas contra o oportunismo humano. Vou só dar um exemplo aqui, mas de verdade dá para dar muitos exemplos, né? Por exemplo, eu estava olhando recentemente para preparar uma aula, vícios do negócio jurídico, cheguei ali no autocontrato, né? O artigo 117 do Código Civil. Lá está dito o seguinte, olha, se a mesma pessoa atua em duas pontas do contrato, como, por exemplo, eu sou procurador do vendedor e eu sou comprador também. Na pessoa física, eu sou comprador, de um lado, e eu sou procurador do vendedor. Aí, o que nos diz o Código Civil? O Código Civil diz que esse negócio é anulável. Né? Bom, por que ele é anulável? Por que eu vou tratar esse negócio diferentemente dos demais? Porque a gente sabe que os procuradores, às vezes, não fazem exatamente aquilo que os outorgantes de procuração esperam deles. Né? Aí, para falar em temas de procuração ainda, recentemente eu comprei um apartamento. O artigo 661 do Código Civil diz o seguinte, se os poderes do procurador excederem os negócios ordinários de gestão, a procuração, então, vamos de novo. Para realizar atos que excedam a gestão ordinária, eu preciso de poderes específicos na procuração. Ninguém consegue comprar e vender um imóvel sem colocar na procuração poderes específicos. Né? Poder-se-ia conceber que o direito estabelecesse ali, olha, eu dou poderes de gestão, quem tem poderes gerais de gestão pode simplesmente comprar ou vender um imóvel. O cartório não aceita. Por que o cartório não aceita? Bom, porque o Código Civil evolui assim. Né? O direito civil evolui assim. Né? Antigamente podia, mas de tantas e tantas e tantas e tantas vendas que se buscou depois desconstituir porque havia alguma fraude, um excesso de poderes, perdão, uma violação aos poderes, ao acordo, né, entre o outorgante e o outorgado, etc., se resolveu. Algumas tantas botaram uma regra, não, precisa de poderes específicos. Né? Então, o problema do oportunismo é, evidentemente, um velho conhecido do operador do direito. Né? Certamente do advogado e do juiz. Né? E esse problema surge nas relações dentro da empresa. E, portanto, a economia dirá, o direito societário serve para dar conta dos problemas de agência que existem na empresa. E há três principais problemas de agência, que estão ligados à ideia do oportunismo. O oportunismo dentro das relações na empresa, que é o mesmo problema em todas as organizações, aliás. Né? Quer dizer, não é o mesmo, mas existe o problema de agência em todas as organizações. Né? Quais são os três principais problemas de agência na empresa? O primeiro é o da relação entre sócio e administrador. Eu vou abrir um negócio. Eu investir um tanto de dinheiro na empresa. Eu vou contratar alguém que vai tocar esta empresa. Bom, o que eu espero desse fulano que está contratado para tocar a empresa? Que ele vá gerir no melhor interesse da empresa. Né? Então, ele é meu agente
No sentido econômico. Claro que no sentido jurídico, ele não é meu agente. No sentido econômico, ele é meu agente. Não é? Então, o que eu espero do administrador? Bom, que ele faça o melhor para a companhia. Porque eu sei que ele, sendo oportunista, pode, em alguns casos, não o fazer. Está aí a crise bancária de 2008 nos Estados Unidos para mostrar que isso realmente pode ser um grande problema. Não é? Um pedaço importante da história da quebra dos bancos nos Estados Unidos, né? Não percamos de vista o tamanho da encrenca que foi isso. Todos os grandes bancos do mundo quebraram, né? Os europeus e os americanos. Né? O Citibank era o maior banco do mundo, quebrou. O UBS era o segundo maior banco do mundo, suíço, já que se falou aqui dos suíços, né? Quebrou também. Um pedaço importante dessa história, o que foi? O administrador do banco está interessado em quê? Um lucro rápido. Bom, se a bucha estourar daqui a 5, 6 anos, eu já estou rico, o problema não é mais meu. Há uma série de outros problemas parecidos, né? O prefeito hoje está interessado em resolver o seu problema. Se a bucha sobrar para o próximo, o problema não é mais meu. Isso, infelizmente, acontece. Não é? Mas no direito societário funciona assim. O que a lei estabelece, então, para dar conta desse problema de agência? Ela diz o seguinte, só para não errar, eu vou ler a lei, se eu achar. Aqui. O artigo 153 da Lei das SAs diz o seguinte, olha que interessante. Diz o seguinte. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Então a lei diz ao administrador o seguinte, eu sei que você não é o dono, eu sei que você não é o dono é o sócio. Mas o sócio vai nomeá-lo para administrar o negócio dele. Então sabe o que eu quero que você faça? Que você, abro aspas, use o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Fecho aspas. Então este é o primeiro problema. Este é o primeiro problema de agência que o direito societário terá que cuidar. É o problema de agência entre o sócio e o administrador. E há mais dois problemas que compõem, portanto, a explicação econômica de por que existe o direito societário. O segundo problema de agência surge na relação entre os sócios. E, bom, no meu livro, né, que eu trouxe aqui um exemplar, mas no meu livro que se chama O Fim da Responsabilidade Limitada no Brasil, é um livro do ano passado, eu explico um pouco mais de detalhe. Mas aqui a gente pode ter a intuição básica. O controlador, o sócio controlador, nomeia os administradores. O sócio minoritário não nomeia os administradores. Mas o sócio minoritário espera que o administrador... Perdão, vamos de novo. O sócio controlador nomeia os administradores. O sócio minoritário não nomeia os administradores. Mas o sócio minoritário espera que o sócio controlador nomeie bons administradores, não é? E não realize aquilo que a lei chama de abuso do poder de controle. Porque quem tem o poder de nomear os administradores pode fazer uma série de coisas que tragam benefício a si próprio e prejuízo ao acionista minoritário. Olha o que a lei das SAs diz a esse respeito. Veja que interessante. Vamos lá. Ela diz o seguinte, abro aspas, artigo 117. O acionista controlador
responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. E ele exemplifica um monte desses atos. Não é? Aquele ato em que o acionista controlador abusa, portanto, do seu poder de ser o controlador. Não é? São modalidades de exercício abusivo de poder. Primeiro, orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade em prejuízo, atenção, da participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, e assim por diante. Então, a lei vai criar, e há muitos outros exemplos, né, de circunstâncias em que a lei aponta o problema do abuso de poder de controle. Né? Então, este é o segundo problema de agência que surge na empresa, que explica, portanto, do ponto de vista econômico, né, por que é que eu preciso de um negócio chamado direito societário para lidar com o problema do oportunismo? Veja, se as pessoas não fossem oportunistas, não é? Se as pessoas não fossem oportunistas, eu não precisaria de direito. Não é? Bastaria uma grande cláusula geral de boa-fé que exigisse do homem, e das mulheres evidentemente também, não é? Que realizassem o bem comum. Não é? Eu não precisaria de direito. Infelizmente, não é? O mundo não funciona desse jeito. E o direito é, portanto, um dos mecanismos através dos quais as sociedades resolvem, as sociedades agora no sentido amplo, né? As sociedades humanas resolvem o nosso grande dilema, que é o dilema da coordenação não violenta, não é? Da geração de paz social. Bem, eu apontei então dois problemas de agência entre o sócio e o administrador, entre o acionista controlador e o acionista minoritário, e há um terceiro problema de agência na empresa, que diz respeito à relação entre o credor e o sócio. Porque o credor e o sócio da empresa, claro que a ambos interessa que a empresa vá bem. A empresa indo bem, ela paga o seu credor e ela remunera o seu sócio. Não é? Mas podem haver problemas. Porque ao credor da empresa, inclusive aos seus funcionários, o que interessa é que a empresa se mantenha solvente, para que ela possa pagar aos seus credores, inclusive os seus funcionários. Ao sócio, por outro lado, interessa que a empresa realize todos os projetos que têm retorno esperado positivo. Então vamos pensar concretamente. Um projeto muito lucrativo, mas muito arriscado, interessa a quem? Interessa ao sócio. Mas pode não interessar ao credor. O credor é uma voz de, olha, não vamos tomar muito risco. O sócio é uma voz de, pode ser que vale a pena tomar muito risco, se o retorno for muito elevado. Né? E este problema, ele é lidado mais, o direito lida com este problema muito mais através do direito contratual, não é? Do que do direito societário. Mas é um problema de agência ligado à firma ou à empresa. Né? Por quê? Porque o sócio é agente do credor. O credor da empresa, não é? Empresta à empresa, na expectativa de que a empresa seja gerida de uma forma cuidadosa. E para que isso aconteça, o sócio tem que realizar todas as ações necessárias para manter a empresa operando em um bom caminho. Muito bem. Então, o que eu lhes apresentei aqui foi uma teoria econômica que explica a existência do direito societário, e eu, inclusive, exemplifiquei esta racionalidade econômica, lendo a vocês 2 artigos da Lei das SAs. Por outro lado, eu reconheço que esta não é a matéria com a qual os senhores lidam
enfim, rotineiramente. Né? E por isso, me pareceu que poderia ser proveitoso que em poucos minutos, e só para eu não errar, eu vou olhar aqui onde estamos, que em poucos minutos, e eu prometo que serão poucos mesmo, eu lhes trago algumas reflexões que constam de um artigo que eu publiquei recentemente, que, aliás, eu coautoro com uma professora gaúcha, que é a professora Mariana Pargendler, é gaúcha, mas minha colega em São Paulo, que se chama Direito e Consequência em busca de um meu Deus do céu, discurso sobre o método jurídico. Né? E esse artigo traz 3 ponderações que eu acho que podem ser úteis num seminário de análise econômica do direito como este, que eu divido com os senhores. As 3 ponderações respondem às seguintes perguntas. Né? Em primeiro lugar, o que é, no fim das contas, então, aqui no contexto brasileiro, o uso do raciocínio econômico nas nossas questões jurídicas? Primeira pergunta. Segunda pergunta, será que isto já existe? Ou nós estamos aqui simplesmente falando de ponderações de lege ferenda para o mundo como nós gostaríamos que ele fosse? Não é? Fôssemos nós aqui déspotas esclarecidos, não é? Capazes de reinventar a roda. Não é? E terceiro lugar, por que é que nós estamos aqui falando de análise econômica do direito no Brasil? Né? Então, trago a vocês as três ponderações dessa nossa publicação recente. Bom, o que é, então, o raciocínio econômico no direito? Primeiro, o que ele não é. Ele não é uma coisa óbvia, que nós sabemos desde que o mundo é mundo. Nós sabemos desde que o mundo é mundo que o direito evolui, em parte, como resposta às tais necessidades econômicas. Não é? Então, se nós quisermos ficar no direito societário, sobre o qual eu já falei aqui, é muito conhecido que, em 1919, quando se criou lá um decreto 3708, que era o decreto das limitadas, né? Se dizia, não, é preciso criar uma sociedade limitada contratual, porque ela é uma necessidade econômica. Os juristas diziam isso, né? Uma necessidade econômica. Ou a gente poderia reinterpretar esta frase, porque é uma espécie de uma tecnologia própria, não é? Uma tecnologia institucional própria para ser veículo do investimento e, portanto, do progresso e assim por diante. Né? Mas isso é óbvio, que um tanto de mudança no direito é resposta à racionalidade, às circunstâncias econômicas. Então, se nós quisermos ficar em temas mais próprios da Justiça Federal, quer dizer, a tributação no Brasil evolui à medida em que vai mudando a base econômica brasileira. Né? No século XIX, até a década de 1920, aliás, a principal receita da União, qual é que era? Os impostos de importação. Né? O comércio exterior era a principal receita tributária. Bom, mas à medida em que a sociedade, em que o Brasil vai se industrializando, aí eu vou mudando a base tributária. Isso é óbvio. Tá certo? Então, eu começo a tributar consumo. Daí eu começo a tributar a produção. Aí, em 1926, né? 1926 eu crio o imposto sobre a renda, mas eu só vou cobrar lá nos anos 60. Aí, nos anos 60, eu começo, para valer, a cobrar imposto sobre a renda. Então, veja, conforme a ordem econômica vai mudando, muda a tributação. Mas isso é totalmente trivial. Quer dizer, não haveria nada de novo se a gente estivesse aqui dizendo que o direito evolui, dentre outras coisas, embora, graças a Deus, não apenas em resposta, né? Não apenas em resposta a mudanças econômicas, mas também a resposta econômica. Claro, isso é óbvio. Né? Também não é, quando eu falo em argumento, raciocínio econômico em juízo, eu tampouco estou aqui me referindo ao fato que muitas das normas de direito tomam implicitamente
modelo de homem, né, no sentido de ser humano, né, o tal do homo economicus, né, ou seja, o direito em muitas passagens, e talvez mesmo na maioria delas, né, assume que as pessoas calculam, não é? Porque, veja, eu vou estabelecer ali que o prazo para recurso é de 30 dias. Não é? Bom, então, por que eu estou estabelecendo 30 dias? Porque eu quero dar segurança, que será em 30 dias, porque se eu não der um prazo de 30 dias, eu disser assim, olha, não há prazo, né? As pessoas, eventualmente, não vão recorrer nunca, a demanda nunca vai andar. Quer dizer, isso lógico que é um exemplo para lá de óbvio, não é? Mas muito do direito, eu falei aqui do autocontrato, eu falei da procuração com poderes específicos, eu falei de alguns artigos da lei das SAs, mas a gente poderia passar a tarde aqui, não é? Ponderando sobre uma racionalidade econômica que está ali de um jeito ou de outro, em muito do nosso direito positivo, e acho que no direito tributário, então, mais do que em todos os outros. Né? Até um certo ponto, mas vamos deixar o tributário de lado. Bom, então não estou dizendo, quando eu falo em raciocínio econômico no direito, eu não estou falando que é o fato de que o direito responde a necessidades econômicas. Não estou falando simplesmente do fato de que o direito, em muitos casos, assume que as pessoas são oportunistas. Né? E também não estou dizendo que o direito deva ser interpretado pelos juízes da maneira que os juízes imaginem será mais eficiente. Isto é um ponto que, para mim, é muito importante. Né? No fim das contas, né, eu digo isso, eu não sou juiz, mas eu tive agora uma função judicante. Né? No fim das contas, para mim estava muito claro, né, que eu estou lá para aplicar a lei da melhor forma possível, com o máximo de justiça que eu puder, dentro das minhas limitações. Pronto, tá certo? Me parece, né, sem querer aqui, porque acho que isso já seria mais do que me compete, dar esse tipo de mensagem aos senhores, mas, muito modestamente, me parece que, no fim das contas, é isso que cabe ao aplicador do direito. Né? E, portanto, eu não posso ter em cada aplicador do direito um político, não é? Um fulano que vá, da sua própria cabeça, querer reinventar a roda, e eu vou relativizar esta observação. Não é? Mas, no fim das contas, não é? No fim das contas, o direito há de ser o resultado de alguma negociação política, de alguma evolução histórica, que cria um conjunto de regras que têm que ser aplicadas, com todas as dificuldades que isto traz, do ponto de vista prático. Tá certo? Tanto a ideia de que eu devo interpretar o direito da forma que simplesmente me pareça mais eficiente, me parece absurda. Não é? E ainda assim, eu estou falando que faz sentido, em alguns casos, usar o raciocínio econômico em questões jurídicas. Não é? E aí a pergunta é, bom, mas então, espera um pouquinho, então você veio aqui falar um negócio que não casa. Né? Porque o que é o direito, no fim das contas? É uma discussão, bom, é uma discussão sobre o que está proibido, o que está permitido e o que está facultado. Não é? Então, a crítica jurídica é, no fim das contas, uma crítica a partir do viés da legalidade. E os economistas, qual é o veículo de crítica deles, no fim das contas? É o custo. Então, o economista, no fim das contas, quer saber o que é eficiente, né? O que pode ser obtido e a que custos. Pronto, esse é o problema do economista. O problema do jurista é um pouco diferente. Ele quer saber o que está permitido, o que está proibido, o que está facultado. Então, são ângulos diferentes. Eu realmente acho que o problema econômico e o problema jurídico são diferentes. O meu ponto, muito mais modesto, é que, às vezes, eu posso aplicar melhor o direito, e eventualmente com mais prudência, valendo-me de alguns raciocínios da economia. E às vezes mesmo, tá certo? Às vezes, portanto, para enfatizar o às vezes, para dizer que não é sempre, certo? Imagine se a cada vez que alguém perde o prazo, né,
eu vou ponderar se o melhor prazo é 30 dias, se não deveria ser 60. Né? Porque é mais eficiente que seja 60, ou que seja 45. Né? Ou que não se dê prazo em dobro à fazenda, porque eu acho, bom, você acha, ótimo. Né? Existe um processo político para resolver certas coisas. Tá certo? Então, o que é que eu estou chamando de raciocínio econômico no direito? Uma coisa muito modesta. Eu acho, né, que, às vezes, eu posso aplicar, enfim, que o aplicador, é possível aplicar melhor o direito, justificando decisões com raciocínio simples da economia, às vezes. Né? Bom, mas tudo bem. Mas e daí? E daí que isto já existe na nossa jurisprudência de monte. De monte. E eu tenho catalogado isso, estou escrevendo, vamos ver quando que eu vou conseguir terminar o meu livro sobre isso, mas estou catalogando muitas decisões que se valem de raciocínio econômico, decisões judiciais. Então, eu só vou aqui, porque eu realmente não quero me alongar, mencionar uma, mas eu poderia realmente citar um rol de decisões. É que eu acho essa muito legal. É uma decisão do STF, que até é uma particularidade do nosso sistema, porque se questionou a constitucionalidade ou emenda constitucional. Né? Coisas nossas. Não é? E a emenda constitucional dizia o seguinte, o teto para o pagamento de benefícios, determinados benefícios pela Previdência Social seria R$ 1.200. Aí alguém disse, bom, mas isso é inconstitucional com relação à licença gestante. E a decisão, o voto condutor do ministro Joaquim Barbosa, quando vai julgar essa ação, ele diz o seguinte, é verdade, é inconstitucional com relação à licença gestante, e aqui as palavras são deles, porque, abro aspas, se não se entender pela inconstitucionalidade, estará estimulada a contratação do empregado masculino em detrimento do empregado feminino, violando-se o artigo 5º da Constituição. Veja, o que o ministro Joaquim Barbosa... E eu não vou entrar no mérito da decisão sobre se está certo, se está errado, se é um bom... Não vou entrar no mérito da decisão em si. O que eu quero dizer aqui aos senhores é o seguinte, o raciocínio é basicamente jurídico, porque, no fim das contas, eu estou querendo entender o que está permitido, o que está proibido e o que está facultado. Tá certo? Mas o percurso de raciocínio se vale de um contributo da economia. Porque o que é que o ministro diz? Ele diz o seguinte, olha, se o empregador tiver que pagar tudo acima de R$ 1.200, então ele vai pensar 2 vezes antes de contratar uma mulher. Tá certo? Este é um raciocínio econômico, mas é a economia a serviço do direito, que para mim é o ponto fundamental. No fim das contas, né, aplicar bem o direito não é nada assim tão diferente. Claro que existem muitas leituras disso, mas é qualquer coisa que se constrói historicamente. E eu não acho que seja próprio se reinventar a roda. Os nossos teóricos do direito têm leituras importantes sobre isso e por aí vai. O meu ponto é, às vezes, para se aplicar o direito, eu posso me valer de um raciocínio que é tipicamente econômico. E expressamente. E se o raciocínio porque se o percurso intelectual do aplicador se vale de um raciocínio que é econômico, aqui me parece, aquilo deve constar da sua decisão. Porque a democracia, para que a democracia funcione, as pessoas precisam dar razões verdadeiras para as suas decisões. Senão nós vamos viver eternamente um jogo de esconde. Né? Bom, mas aí esse é o meu último ponto. Então eu disse a vocês uma conceituação muito modesta do que é o tal raciocínio econômico na aplicação do direito. Eu dei um exemplo, mas eu poderia dar muitos. E aí eu só queria concluir dizendo o seguinte, mas então será que isto é um... Por quê? Por que agora? Né? A economia tem 200 anos.
Né? Por que agora, enfim, virou é o que? É uma febre? É uma moda? Né? É uma ideia fora do lugar? É uma coisa de gente louca que não entende como o mundo funciona? Né? Eu não acho que seja. Eu acho que há duas forças razoavelmente importantes e uma muito importante. Vou começar pela primeira força razoavelmente importante. A primeira força razoavelmente importante é o seguinte, talvez nem seja tão razoavelmente importante, talvez seja também muito importante, é o triunfo da ideia do progressismo no nosso tempo. E aqui eu não estou falando de progressismo no sentido de esquerda. É o progressismo na ideia de governo que faz política pública. Não é uma coisa óbvia. Só se tornou óbvio no Brasil, muito devagarinho, a partir dos anos 30. E só se tornou óbvio de verdade a partir de 1988 no Brasil. Né? Que o governo deva, vamos ler ali o artigo 3º da nossa Constituição. Veja o tamanho da encrenca que o governo tem que resolver, promover o desenvolvimento, né? Acabar com a desigualdade. Né? Pelo amor de Deus, não é brincadeira, tá certo? Bom, então, a ação de Estado é uma ação voltada a um monte de objetivos concretos, tá certo? Só que como que o Estado faz isso? Bom, o Estado faz políticas públicas, tudo bem. E daí, o que quer dizer fazer políticas públicas? No fim das contas, isso significa criar uma lei, um regulamento, outro regulamento e assim por diante, para pautar esse negócio. Né? Só que a partir do momento que eu crio uma lei ou um regulamento, aquilo ali pode ser litigado. Moral da história. Se nós vivemos neste mundo em que o direito é um veículo de atuação na sociedade, não é? Então ganha força a interpretação do direito que vai fazer aquele raciocínio sobre, sobre a pertinência, não é? Da leitura que se dá e o fim que se almeja. Deixa eu dar um exemplo. Eu não quero me alongar, não vou dar exemplo. Mas o ponto é, eu preciso, então, muitas vezes, fazer uma interpretação finalística do direito. Será que isso aqui é uma interpretação... Se todo mundo fizer desse jeito, funciona? Bom, esse tipo de resposta eu não consigo dar a partir da literalidade da norma. Não é? Aí tem um segundo vetor, que esse eu acho mais importante ainda, que é a nossa organização política, num sentido muito específico. Até 1988, sempre que havia um impasse político no Brasil, como ele se resolvia? Bom, lá atrás era o imperador, que tinha o poder moderador e tal. Mas logo adiante, quem resolvia a parada era o exército. Era o exército. Mas não hoje. Quando há um impasse político, o que acontece? Uma ADIM, ou uma ação das mais variadas, muitas que terminam nas varas dos senhores. Né? Então, os nossos políticos não resolvem as coisas. Né? E o que acontece? Cá está o poder judiciário, entalado na política pública até a cabeça. Porque se fala muito no Brasil em ativismo judicial. Eu nunca medi isso estudando e eu não milito. Eu não advogo no dia a dia, então eu não sei dizer com certeza. A minha hipótese, eu não acho que haja tanto ativismo assim. Eu acho que o que acontece mesmo é que o Poder Judiciário foi empurrado para o meio da política. Os políticos não resolvem e tudo vira uma ação judicial. E tudo vira uma ação judicial. Bom, então, a densidade política, e acho que na Justiça Federal isso é ainda maior do que nas justiças estaduais, a densidade política dos temas que se litiga é gigantesca. E, portanto, não tem muito jeito. O Poder Judiciário acaba tendo que fazer ponderações de consequência, quer ele goste, quer ele não goste. Quer o professor de Teoria Geral do Direito dele, há umas tantas, lhe tenha dito que não, nós vivemos Quando eu estudei, veja, eu sou mais novo que muitos dos senhores, talvez que a maioria, mas eu ainda estudei direito com meus professores, me contavam assim, olha, nós, quando vamos interpretar o direito, vamos partir da hipótese do legislador racional. Porque o direito não tem contradições. As contradições são aparentes. No máximo,
O que eu tenho são lacunas, e lacunas serão preenchidas. Né? Aí a lei de introdução ao Código Civil nos dizia, é a analogia aos costumes e os princípios gerais de direito. Não é assim que a gente aprendia direito? Aí, depois, aí a lei, ali que ainda tinha ali um negócio, bom, o aplicador vai atentar para finalidades sociais ou qualquer coisa assim, tudo bem. Aí vai botando aqui uma função social ali, uma função social aqui, cláusulas abertas e assim por diante. Mas a gente ainda vivia mais ou menos, né? Eu estou falando de função social porque isso aí está no Estatuto da Terra desde os anos 60, não é uma invenção, né? Porque até parece que essa coisa de análise econômica é uma invenção do PT, ou do PSDB, ou do Fernando Henrique, ou do Lula. Nós estamos falando de um movimento histórico que não tem nada a ver com essa disputa comezinha da política. Né? Nada a ver, nada a ver. É um movimento de modelo de Estado. Né? Bom, então, a proeminência política do Poder Judiciário na história da República, na história do Brasil, é ímpar à atual. E aí o que acontece é que o juiz acaba tendo que pensar em consequências, pelo menos assim me parece. Mas não para que ele vá refazer a política, refundar o Estado. Não, para aplicar o direito. Pelo menos assim me parece. E há mais, porque a teoria jurídica abriu espaço para esse tipo de raciocínio. Quando que surge com mais vigor no direito brasileiro esse tipo de questão sobre impactos? Quando se fala em princípios. Como se princípios fossem uma coisa que se pudesse sopesar e fazer este jogo. A metáfora é linda. Né? Ela é muito atraente. Vamos sopesar os princípios e ver no caso concreto, né, qual é que está jogando a balança mais para baixo. Bom, eu não sei se ela é realista, porque o que me parece é que, no fim das contas, se eu vou privilegiar este ou aquele princípio, eu devo fazer uma ponderação sobre que diferença a prática faz. E a ponderação sobre que diferença a prática faz é uma ponderação que não se pode fazer do ponto de vista exclusivamente filológico, gramatical, literal e assim por diante. Muito bem. Com essas considerações eu encerro. Muito obrigado.